Jornal RS está de volta. Vamos destacar o tempo para as cidades de Sapucaia, Santa Maria, São Leopoldo e Joinville. Em tempos de carnaval, muito cuidado. Você já ouviu falar do doença do beijo? Você já ouviu falar na doença do beijo? Não, nunca. Não, nunca ouvi falar, não. Nunca ouvi falar. Doença que hoje a galera carnaval quer pegação, beijar, acaba adquirindo uma bactéria, vírus, herpes, e aí vai. A Poliana está certa. A doença do beijo ou mononucleose é provocada por um vírus da família da herpes, o Epstein-Barr. A doença é contagiosa e causa infecções na boca e garganta. É conhecida como doença do beijo por ser transmitida pela saliva. Hoje em dia os indivíduos aí estão cada vez mais adquirindo esse tipo de infecção, que é um tipo de infecção através de um vírus, e hoje em dia está sendo bastante difundido através da saliva. Os sintomas iniciais da doença são parecidos com os da gripe. Os principais sintomas da doença seriam, inicialmente, dor, febre, os gânglios, principalmente na região do pescoço, começam a ficar mais infeccionados, mais inflamados, e isso é mais na fase inicial da doença. Já numa fase mais agressiva, pode causar diversos tipos de infecções, principalmente no estômago, no intestino, no esôfago, faringe, entre outros. Para que a doença não evolua para um quadro mais grave, é importante procurar atendimento médico logo que os sintomas começarem. É importante aqueles indivíduos que começam a sentir os sintomas procurar rapidamente um especialista, um médico principalmente, para constatar que tipo de bactéria, que tipo de vírus que ele realmente adquiriu, para poder começar quanto antes o tratamento. O tratamento em si é através principalmente do uso de antibióticos iniciais. Crime de poluição ambiental e também do patrimônio público. Foi pichado a escola Wolfram Mester. A diretora do Colégio Estadual comunica que no último dia 15 de fevereiro, por volta das 4 horas da manhã, 2 indivíduos picharam o molo da escola Wolfram Metzler, que fica na rua Silveira Martins, que tinha acabado de ser pintado novamente. Ela salienta que a escola dispõe de 3 câmeras externas que captaram a imagem da ação dos indivíduos, e o DVD com a gravação da ação foi entregue e arrecadado na delegacia de polícia. Para os que não sabem, a pichação, segundo a Lei Penal de Crimes Ambientais número 9.605 de 98, no artigo 65, incrimina aquele que pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano, imputando-lhe uma pena de detenção que pode variar de 3 meses a 1 ano e multa. Em seu parágrafo único, agrava a pena mínima para 6 meses quando o ato for realizado em depreciação de monumentos ou bens tombados em razão do seu valor artístico, arqueológico ou histórico. Você curte uma boa cerveja? Você conhece uma cervejoteca? O município de Novo Hamburgo dispõe de uma cervejoteca. Localizada na rua Nicolau Becker, número 890, a cervejaria possui quase 300 tipos de cervejas importadas, variando seus preços. Kevin e seu pai gostam muito de cerveja e resolveram investir em um negócio que aparentemente está dando certo. Então, na verdade, a ideia vem da família, né? Bebemos bastante cerveja. Então, comecei com meu pai a beber cervejas. Comecei naquela escola natural, normalzinha nossa, mas daí vi que, além de ter as cervejas não ser 100% malte aqui no Brasil, infelizmente, vi a oportunidade de ter algumas cervejas especiais para mim conhecer um pouquinho mais. Acabei conhecendo a Delirium própria, essa cerveja aqui, que foi a cerveja que me botou nesse mundo das cervejas especiais, né? Que me fez gostar muito desse tipo de cerveja. E acabei entrando, acabou tendo uma oportunidade do curso de sommelier de cervejas pela Domes Academy em São Paulo. Fiz 1 mês e meio de curso lá e acabou que deu também a oportunidade, junto com meu pai, meu sócio,
de abrir a cervejoteca aqui em Novo Hamburgo. E estamos aí, muito felizes com o resultado. Quantas marcas de cerveja chegam até aqui? A gente está com quase 300 rótulos de cervejas no mundo inteiro aqui. E numa grande parte belgas. Inclusive a Delirium é de lá. Qual é a mais procurada? A Delirium Tremens, a nossa cerveja que mais sai, a cerveja mais procurada. Vendo muito porque foi uma cerveja que foi 3 vezes campeã mundial como a melhor cerveja do mundo. Então, ela é uma cerveja que tem bastante pedida aí na loja. Aqui de Novo Hamburgo a gente não tem nada ainda, porque a maioria... tem bastante gente fazendo cerveja caseira aqui, isso é muito bom. Cerveja artesanal aqui em Novo Hamburgo, de panela, em casa mesmo. Só que infelizmente eles não têm o mapa e a gente não pode vender sem o mapa, né? Que seria o certificado da Secretaria da Agricultura para te poder vender a tua própria cerveja, ter uma escala de produção legal também. E os preços variam de quanto para quanto? A gente tem cerveja desde os R$9 a cervejas de R$200. Esse é o preço bem variado mesmo, a gente tem quase aí 10 estilos de cerveja diferentes entre as 300 rótulos que a gente tem, né? A cervejoteca funciona há mais ou menos 6 meses e já obteve muitos apreciadores. Um deles é o publicitário Frederico, que fala para a TVNH qual a sua cerveja preferida e por que frequenta a cervejoteca. Frederico, o que mais te atrai aqui na cervejoteca? Primeiro, a variedade de cervejas que ele tem e principalmente por fugirem daquele esquema Pilsen que a gente tem na maioria dos bares aqui do Brasil, do país, né? Então, fugindo ali de cerveja Pilsen comum, já me atrai muito, né? Tendo cervejas diferentes, cervejas de outros países, cervejas artesanais aqui, nossas mesmos, de Novo Hamburgo. Tu experimenta todo tipo de cerveja aqui, eu tenho alguma preferida? Eu procuro experimentar as novidades, assim, coisas que eu não conheço. Eu sou um apreciador mesmo. Mas, no momento, eu tenho um tipo de cerveja que eu estou achando mais interessante, que eu estou preferindo, assim, né? Essa que tu tá tomando? Essa aqui é uma delas, né? Esse tipo de cerveja é o que eu estou, no momento, achando a mais interessante e estou procurando, dentro desse estilo, conhecer, né, várias nuances, né?